E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou pioneiro no Grupo Escoteiro Aldeia Verde e hoje eu estou aqui gravando o primeiro vídeo de uma série de vídeos que serão postados aqui no canal do grupo sobre os mais diversos assuntos que permeiam nossa sociedade, que podem ser importantes de serem discutidos. É um vídeo para todas as pessoas, mas em especial para o público escoteiro, tanto adultos quanto jovens. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o cyberbullying. O que é, quais são seus problemas, como identificar e como solucionar o problema, ou pelo menos remediar. Então, o bullying, que é uma palavra do inglês que não tem tradução para o português, é o ato de uma pessoa assediar, xingar ou causar agressão a outra pessoa, tanto física quanto psicológica. Ele já é um problema que vem desde sempre, mas ficou muito pior agora na pandemia porque muito mais pessoas estão acessando a internet do que antes. Segundo o Instituto Ipsos, que é um instituto francês de pesquisas, o Brasil é o segundo país com maior problema de cyberbullying no mundo, ficando atrás apenas da Índia. Segundo a pesquisa, 30% dos pais entrevistados disseram que já presenciaram ou tiveram relatos de que seus filhos sofreram cyberbullying ao menos uma vez. O cyberbullying é muito mais complicado que o bullying normal, porque devido ao fato de ser pela internet, é muito difícil identificar o agressor. Muitas vezes ele não tem nome, não tem endereço, não tem rosto, porque ele está escondido atrás do computador. E isso torna muito mais complicado do que o bullying convencional. E por isso é muito importante que nós sabemos como agir nessas situações. Agora, nós temos um convidado para o vídeo de hoje, o Bernardo, que ele estará conversando com a gente sobre o assunto e trazendo informações legais. Então, eu tô aqui com o Bernardo, ele é pioneiro no nosso grupo também. Bernardo, se apresente um pouco pra gente, por favor. Oi pessoal, meu nome é Bernardo, eu tenho 20 anos, eu sou pioneiro do Clube Pioneiro João Paulo II, e sou do mesmo Clube do Luiz, e a gente vai estar falando então hoje um pouco sobre cyberbullying, né? Então, nesse assunto aí de cyberbullying, quais são suas experiências ou vivência com esse tipo de situação? Pessoalmente, eu nunca sofri cyberbullying, mas eu já nunca sofri e nem presenciei cyberbullying, mas eu já vi vários relatos e vários casos a respeito, e eu sei como que é uma coisa que é muito problemática para quem sofre, assim como o bullying. Muitas vezes ainda é mais problemático porque você não vê o seu próprio agressor, então você fica com um peso na sua consciência, né? Sim, cyberbullying é meio complicado. A gente muitas vezes não tem essa vivência de ter sofrido, porque quando a gente era criança ainda não era muito difundida a internet. Então a gente tinha mais a parte pessoal, que apesar de também ser complicado, é mais fácil de lidar, principalmente por parte dos adultos que forem resolver o problema. E agora tá vindo com tudo essa onda, especialmente agora na pandemia, que tá todo mundo no computador, né? É bem mais complicado. Agora, especialmente na pandemia, agora que a gente está tendo bastante aula online, as crianças não estão indo para a escola, as atividades de escoteiro mesmo estão sendo boa parte delas online, então fica difícil tanto para a criança que já estava sofrendo algum tipo de bullying, ela passa a sofrer o cyberbullying porque os outros colegas, as outras pessoas começam a praticar isso para dentro dela. E também fica difícil para o adulto ou para o responsável conseguir ajudar essa criança, essa vítima, né? Porque ele muitas vezes não tem acesso aos grupos onde essa criança está e onde isso está acontecendo. Então, a pandemia ela está sendo algo que difundiu bastante, digamos, o cyberbullying, porque as crianças que praticavam bullying, digamos, na escola, elas passaram a praticar isso online agora, né? Então, é um agravante bem sério. Sim, e também a falta do convívio social pode acabar agravando essa situação. A gente não adianta querer negar, nós acabamos ficando com mudanças psicológicas durante essa pandemia. A gente muda o comportamento. Isso pode levar as pessoas a ficarem estressadas e aumentarem o grau de agressões. Eu acho que é por isso que é especialmente delicada essa situação e em como que os adultos, especialmente os nossos chefes escoteiros, podem lidar com a situação e chegar a falar com o jovem, né? Eu acho, assim, o que é mais difícil do bullying e do cyberbullying em geral é porque muitas vezes a vítima que tá passando por isso, ela tem vergonha do que está acontecendo, né? Então, assim, ela está sofrendo silenciosamente e ela se sente envergonhada de chegar para uma pessoa responsável e falar o que está passando, porque às vezes é uma coisa muito banal para ela
que tipo, as pessoas estão me chamando de feio, me chamando de feio, de gordo, não sei. Aí a criança, ela interna isso dentro dela, e daí acaba acreditando muitas vezes que isso é verdade, e daí ela sente vergonha de falar para alguém que ela está passando por isso, porque ela muitas vezes acha que é uma besteira, né? Então isso é bem complicado e vai muito da responsabilidade nossa como pioneiro, né? Como já somos, digamos, responsáveis, e dos chefes, de conseguir visualizar isso dentro da criança, visualizar isso dentro do nosso grupo e dentro do nosso meio social para poder combater, né? Sim, a pessoa acaba normalizando a agressão por medo de sofrer alguma consequência muitas vezes. E acredito que os pais, principalmente nessa situação, são a melhor forma de identificar, mas os chefes escoteiros também têm que estar presentes, tanto nas atividades normais, e agora na pandemia talvez seria até interessante eles estarem entrando em contato com jovens de forma regular. Ô, fulano, e aí, como é que você tá? Tá bem? Porque assim, o jovem, ele não vai logo de cara falar se está sofrendo agressão. Então, acho que se o chefe estiver conversando com ele o tempo inteiro e passar esse sentimento de confiança, o jovem vai conseguir se abrir. Para os pais vale a mesma coisa. Tem que passar o sentimento de confiança. Isso é um dos principais modos de você combater o cyberbullying, né? Então você tem que sempre estar demonstrando que você é uma pessoa confiante para o jovem ou para o seu filho, e tá sempre procurando manter um contato próximo com ele, ser aberto com ele, porque daí ele vai se sentir confortável e vai confiar em você para poder falar sobre qualquer coisa, né? Então é muito importante que você tenha essa relação, tanto com os jovens da sua alcateia, da sua tropa, como com os seus filhos, né? Sim, ter um porto seguro é o que pode ajudar a pessoa a superar essa situação. Então, o que nós podemos fazer é isso, né? Dizendo do chefe falar com a criança, e a partir do momento que a criança, ou vamos dizer os jovens como um todo, todos os ramos do movimento escoteiro passam a ter confiança no chefe, já é um grande avanço. E daí, a partir disso, a gente já pode procurar como solucionar esse problema do cyberbullying. Muitas vezes só a gente tá ali para escutar essa pessoa já é uma ajuda. Muitas vezes a gente não consegue mesmo fazer alguma coisa, mas a gente estando ali para escutar e auxiliar ela para a pessoa certa, para o caminho correto, a gente já vai estar fazendo uma grande diferença na vida desse jovem ou dessa criança, né? Porque às vezes isso realmente está fora do nosso alcance, mas talvez a gente conheça alguém que consiga reverter essa situação, né? Sim, às vezes a criança ela só quer poder desabafar, né? E Sim. não necessariamente lutar contra o agressor, ainda mais que hoje em dia é difícil, porque a gente tem muitos sites e tecnologias que não têm histórico. Então a melhor solução muitas vezes é uma conversa com a criança para que ela tenha essa consciência e aos poucos vá trabalhando de que, não, eu sou mais eu consigo ser feliz comigo mesmo e não me importar com o que aquele estranho está falando. Muitas vezes as pessoas que fazem o cyberbullying, elas não estão contentes com elas mesmas. Então, que nem o Luiz falou, a gente falou um pouco antes, agora ainda mais na pandemia, essas pessoas estão passando por situações de estresse, por situações que nunca foram vivenciadas antes. Então, elas buscam descontar essa raiva, essa angústia que elas têm nelas mesmas em outras pessoas, o que não é o correto, né? Mas isso acaba acontecendo e tem acontecido bastante ultimamente. Então, a maioria dos, digamos, jogos online hoje, alguns eles têm uma opção, geralmente, de você denunciar um jogador. Só que não são todas as pessoas que, digamos, vão e fazem isso. Muitas pessoas, elas acabam guardando isso para elas mesmas, né? O que não é saudável. Sim, e o cyberbullying também, em relação ao que você falou, desse período de pandemia, muitas vezes o agressor também é uma pessoa jovem, também pode ser uma criança, às vezes nem tem consciência do que está falando. Então, Exatamente. se a gente tiver a oportunidade de descobrir quem é o praticante, e se a gente descobre que é uma criança também, talvez a gente pode tentar conversar, inclusive, às vezes a pessoa também está passando por seus próprios problemas Exato. e precisa de uma ajuda. Às vezes a criança ela só não teve aquele apoio dos pais, por exemplo, e está descontando em outro nas redes sociais. Então é muito importante
que a gente saiba reconhecer na nossa alcateia, tropa, clã ou até mesmo na vida as crianças que estão sofrendo, mas também as que estão praticando a agressão, porque muitas vezes elas também precisam da nossa ajuda. O que é interessante também é que muitas vezes para uma criança ela fala alguma coisa, só que ela não sabe a importância que aquilo vai ter na outra criança, né? Nós como adultos, a gente sabe que uma palavra ela vai machucar muito uma criança, mas muitas vezes as crianças não sabem realmente isso e acabam falando besteiras porque são levadas pelo momento, né? Então, que nem o Luiz falou, a gente tem que também procurar ajudar os agressores, não só as vítimas. A parte mais legal disso tudo é que, especialmente pro público escoteiro, a UEB tem um curso que é disponibilizado, todo membro de escoteiro a partir dos 18 anos tem que fazer, e acho isso, especialmente sobre o cyberbullying, e eu acho que isso é uma medida muito interessante por parte da UEB nesse quesito. Pessoal que está assistindo, para quem não tem conhecimento, eu vou estar deixando na descrição do vídeo. É um curso muito legal, ele ensina como identificar e como a gente buscar resolver o problema. E nisso entra tudo isso que nós estamos falando, que a União dos Escoteiros do Brasil está tendo uma preocupação com esse assunto e vê que é importante ser discutido isso nos grupos escoteiros. Não é só importante, como a gente também deve buscar aplicar esses conhecimentos que a gente adquiriu para evitar qualquer tipo de problema emocional e psicológico para os nossos jovens, né? Porque muitas vezes uma palavra que é dita por outra criança vai machucar muito a autoestima daquela criança e pode afetar isso pro resto da vida dela, né? Então, nós como pioneiros e nós como futuros chefes, a gente tem que estar atento a isso e buscar sempre amenizar qualquer coisa que possa trazer algum dano assim para as crianças, né? Sim, porque o jovem de hoje é o adulto de amanhã. E o adulto de amanhã, se ele não teve esse auxílio quando foi criança, ele vai apresentar algum problema, seja na negligência de resolver um problema quando vê, ou até na forma como ele trata as pessoas. Sim, exatamente. Uma das soluções que a gente pode ter é, digamos, grupo de WhatsApp, digamos, da tropa, sempre procurar ter um chefe no meio, e que seja uma pessoa que esteja ali sempre olhando e analisando o que está acontecendo no grupo para poder evitar esse tipo de situações, né? Isso, na verdade, é uma realidade que chega bem próximo da gente, porque antes do bullying acontecer na internet, ele já existia nas nossas escolas, nas convivências dos amigos e, por que não, dentro do escoteiro. Então, na verdade, a gente tem que estar atento mesmo aos jovens da nossa alcateia e tropa. Mesmo eles sendo escoteiros e tendo um diferencial do resto da sociedade, às vezes eles acabam sendo influenciados pelos amigos da escola que costumam praticar isso, ou que eles mesmos sofrem por causa disso, né? Muitas vezes o bullying e o cyberbullying não acontecem dentro do escoteiro, mas o jovem está sofrendo isso no ambiente escolar dele, no ambiente dos amigos do bairro, talvez. Então, a gente tem que estar atento também, não só para dentro do nosso grupo, mas tem que estar atento individualmente para cada jovem. Porque às vezes, que nem o Luiz ele falou anteriormente, o jovem está ficando mais quieto, ele não está querendo mais hiperatividade, porque ele está ficando triste, ele não está interagindo mais. Então, muitas vezes, são dos sinais que pode estar ocorrendo algum tipo de cyberbullying ou de bullying com ele, né? Então, a gente tem que estar procurando sempre analisar o jovem de hoje, de como ele era ontem, se ele melhorou, se ele piorou, e assim vai, né? Sim, por isso que é até interessante em grupos onde tem efetivo suficiente, de que tenha um chefe responsável por cada matilha ou patrulha. Porque daí ele pode fazer um acompanhamento do jovem, porque a gente tem que lembrar que os chefes e mestres, eles não são apenas conselheiros da vivência escoteira. Eles são conselheiros para qualquer assunto da vida. O jovem tem o chefe como um exemplo a ser seguido, não só dentro do escoteiro. No nosso grupo a gente tem uma relação muito boa com os mestres e com os chefes, né? A gente chega até a brincar que eles são irmãos mais velhos nossos, né? Eles não são nossos chefes, nossos mestres. Porque todos eles são muito próximos da gente, sempre estão dispostos a nos ajudar, independente do que aconteça, né? É essa preparação, né? Do chefe estar preparado para resolver. Porque, assim, uma coisa muito importante também tendo, por exemplo, o chefe identificado o bullying dentro do grupo escoteiro,
é não deixar essa situação espalhar, chegar na boca do povo, né? Então, teve uma criança sofrendo, conversa chefe com criança, não espalha para o grupo. Não é uma coisa para você chegar assim, digamos que estão todos os jovens lá no IBOA, você chega e chama a atenção daquele jovem que está sofrendo e do jovem que está agredindo, né? Não é uma coisa que você faz nesse sentido, porque muitas vezes se você fizer isso, o jovem que era o agressor, ele passa a ser a vítima. Então é uma coisa que você tem que falar individualmente, manter, digamos assim, embaixo dos panos, né? E talvez levar, se você como chefe não está se sentindo seguro e confiante para falar, às vezes pode procurar o seu assessor pessoal, pode procurar a diretoria do seu grupo, que eles vão procurar uma solução juntamente com você de como resolver isso, né? Sim, exatamente. A gente não precisa puxar toda a responsabilidade para a gente, né? Acredito que isso, então, série de aconselhamentos, como eu avisei anteriormente, o link vai estar na descrição, vocês podem ver o que o EB diz sobre isso, vão ver que está alinhado com o que a gente está falando. E, Bernardo, muito obrigado por ter aceitado esse convite para participar, pelo seu debate, as ideias que você trouxe. Isso aí. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que esse aqui seja o começo de uma série de vídeos bem divertida. Eu acho que vai ser muito vantajoso para todos aqueles que assistirem e obrigado pelo convite novamente. Valeu. Então é isso aí. Valeu, Bernardo. Então, pessoal, obrigado por terem assistido. Esse vídeo é o primeiro do projeto, mais informações estarão na descrição. E muito obrigado por terem assistido. Servir!